Olá pessoal, eu sou Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Tish Online. Sejam bem-vindos ao painel Tish Online. No painel de hoje, nós vamos falar sobre cortadeira, que é um dos principais equipamentos aí na linha de conversão. Então, o tema central desse painel vai ser boas práticas para maximizar rendimentos e minimizar os custos de produção da cortadeira. Para bater um papo sobre esse tema, eu trouxe aqui alguns parceiros e especialistas para discutir junto com a gente, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso painel e queria fazer uma breve apresentação de vocês aqui. Bom, primeiro a gente tem o Francisco Severino da Fábio Perini aí, ele tem mais de 25 anos de Fábio Perini, especialista em cortadeira orbital. Francisco, muito obrigado aí pela sua participação. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? Poder ajudar a desvendar aí os mistérios da cortadeira, como diz o outro, né? Legal. Mas vamos conversar aí sobre alguns problemas que a gente tem, com experiência minha, em algumas papeleiras aqui no Brasil, exterior, e que vem apresentando meio contínuo esse tipo de problemas, né? Legal. E, Bacana, Francisco. Obrigado. Temos aqui também Alexandre Souza, que é gerente de vendas da Helston, tem mais de 20 anos de experiência em faca orbital. Alexandre, obrigado pela sua participação. Felipe, eu que agradeço a oportunidade de, através da sua plataforma, poder levar um conteúdo de qualidade e talvez esclarecedor aos nossos clientes, aos convertedores. E também é um privilégio poder estar aqui dividindo esse painel com pessoas tão experientes e renomadas aí no mercado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, temos aqui também com a gente o Odair Lopes, que é diretor da Lubimaster, com mais de 33 anos de experiência em lubrificantes. Odair, obrigado pela sua participação. Obrigado, Felipe. Sou eu quem agradece essa oportunidade. Isso me fez até acordar um pouquinho mais cedo para procurar me integrar melhor e poder fazer jus a esse painel que você está apresentando, com pessoas de alta competência, né, empresas renomadamente conhecidas, e eu fico grato pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para todos nós e para os clientes principalmente, né? Maravilha, muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, e para finalizar, nós temos também a participação do Wagner Gerodo, que é engenheiro de aplicação da Spray System, com mais de 28 anos de experiência em pulverização. Obrigado, Wagner, pela sua participação. Obrigado a você, Felipe. O prazer também é meu aí. Como você disse, a gente já tem aí mais aproximadamente 30 anos já de experiência na área de pulverização, alguns anos especificamente na área de papel, né? E completando o tema aí, eu acho que a forma da aplicação, né, na questão aí do lubrificante, os rendimentos da faca também é uma questão muito importante, né? Apesar de eu ser o último aí, não menos importante. Com certeza não, com certeza. Maravilha, Wagner. Obrigadão, cara. Obrigado pela participação. Pessoal, antes da gente começar, eu queria que vocês... eu sei que a empresa de vocês, todo mundo conhece, mas mesmo assim eu queria que vocês falassem um pouquinho, fizessem uma pequena apresentação da empresa de vocês aí, começando pelo Francisco. então, a Fábio Perini no Brasil se situa em Joinville, é uma filial. A nossa matriz é na Itália. Legal. Temos em vários pontos do mundo outras filiais, né? E produzimos máquinas de conversão de papel, fabricação de guardanapo, papel higiênico, papel toalhas, um vasto tipo de tipos de máquinas. Legal. E a função no mundo Tishon é líder do mercado. Maravilha.
Legal, Francisco. Obrigado. Alexandre, podia dar uma palavrinha da Helston para a gente? Bom, a Helston é uma empresa, eu acredito que conhecida pela maioria dos clientes, principalmente no Brasil, né? Nós completamos esse ano 35 anos de existência, a empresa líder de mercado na fabricação de facas industriais e soluções, né, em cortes para a indústria de papel ticho. Não ficamos apenas do ticho, né? Nós temos outros segmentos como madeira, celulose, entre outros mercados, né? Papel, papelão, uma diversidade tremenda aí, cigarro, por exemplo, um portfólio bem grande, né? São vários segmentos que nós conseguimos atender e, enfim, uma empresa 100% nacional, bastante sólida e entendo que preparada para poder atender as necessidades dos nossos clientes, seja no Brasil, bem como na parte de exportação, porque nós vendemos para quase todos os outros países da América Latina, né? Temos vários clientes em quase todos os outros países da América Latina, temos distribuição também, por exemplo, na África do Sul, distribuição na Rússia, China, né? Então, nós estamos tentando levar o sucesso da Helston aqui para o Brasil para outras partes do mundo também. Maravilha. Obrigado, Alexandre. Odair, conta um pouquinho da Lubimaster para a gente. Ok. A Lubimaster nasceu com uma ideia minha, a princípio, né? Eu sempre vislumbrei ter uma empresa. E comecei ela modestamente, né? Na minha casa, isso há 33 anos atrás, né? E sempre com a ideia de, além de fabricar produtos, oferecer produtos que, além de soluções, tivessem qualidade. Essa foi o que mais nos motivou. E, lógico, a gente começou com todas as dificuldades, né? E o segmento ticho, eu tive assim o prazer de encontrar grandes amigos que, na época, me deram a oportunidade e me abriram as portas para a gente avançar nesse segmento, né? E aí a gente deu um avanço muito grande, né? Com todos aqueles que nos abriram as portas, né? E, a partir de então, a gente ampliou esse leque, e hoje nós atendemos vários segmentos, né? Metalúrgico, tecidos, né? Fabricantes de tecidos e outros segmentos com talvez um grau um pouco menor, mas abrangente, porque o lubrificante ele entra em qualquer segmento, né? Legal. E é isso aí. Essa rapidamente é a nossa história. Estamos aí há 33 anos, é uma empresa familiar, né? E estamos agora em casa, estou em casa afastado por conta dessa epidemia, dessa pandemia, né? Legal, né? Mas é muito bom estar aqui hoje com vocês. Maravilha, obrigado. Wagner, conta um pouquinho para a gente da Spray System. A Spray System também acredito que seja de conhecimento de todos aí, é uma empresa de origem americana, né? Com fábricas espalhadas pelo mundo aí, em vários lugares. Aqui no Brasil, nós também somos fábricas localizadas em São Bernardo, né? Onde também somos responsáveis em atender a América do Sul, né? Então, a gente tem escritórios lá e todo o atendimento desses, além do Brasil, é feito pela fábrica aqui do Brasil, é feito também para a América do Sul aí, né? Então, a Spray era líder a nível mundial, né? Do segmento de pulverização e não é tão específica só de papel, né? Ela atende de siderurgia a alimentos, né? Esse é o grande diferencial aí da Spray, né? Então, a gente tem produtos bem específicos, inclusive dentro da área de papel, não só ticho, assim como um dos participantes também comentou, né, o Odair. A gente aqui da Spray também atendemos outros segmentos, né? Então, inclusive outras modalidades também, não só o ticho, como eu ia dizendo, né? Quer dizer, papel cartão, né? E dentro de uma máquina de papel, aí você tem diversos pontos de aplicações, né? Como chuveiros para lavagem de tela, para filtro, produtos para linha de conversão, como equipamentos mais
soluções mais completas, às vezes não só o bico de pulverização, né? Os chuveiros, de uma forma geral, né? Bicos de corte de papel, né? Que são chamados pichaço, né? Então, assim, é uma linha bem completa aí para essa área de papel, não só o ticho, mas, como eu disse, uma área para os demais papéis aí também, né? Maravilha, Wagner. Obrigado. Bom, pessoal, para a gente começar nosso painel aqui, a primeira pergunta eu queria endereçar para o Francisco. Francisco, de acordo com a sua experiência, né, quais são as melhores recomendações aos gerentes de manutenção e de produção para que eles consigam ter um melhor rendimento aí das suas cortadeiras, Francisco? Então, com a experiência que a gente vê em várias papeleiras, as dificuldades, né, para de gerenciamento, seria conhecer a máquina, ou seja, a cortadeira, tanto na parte operacional como na parte mecânica, ou seja, manutenção. Parte operacional, conhecer a parte de parametrização da máquina, os ajustes operacionais, ou seja, desde regular uma prensa, desde regular uma aproximação de rebolo, e ter esse conhecimento dia a dia. Tá? E a parte de manutenção seria a parte de ajustes precisos, com peças de reposições, né, originais, para ter uma qualidade no ajuste do conjunto. Ou seja, vai um avanço da fiação, a gente sabe a precisão que é isso, questão centesimal, milesimal, muitas vezes, devido a conhecimento da máquina, eles não vai dar o rendimento necessário devido a um desgaste ou uma peça de má qualidade, certo? Não adianta fazer a parte de parametrização se o ajuste da máquina não está adequada. Tá? Outra, seguir protocolo de prevenção, de manutenção preventiva, ou seja, parada em torno de um mês, dependendo da empresa como ela faz, né? Normalmente são 30 dias, uma parada preventiva, e aí verificar se é necessário fazer os ajustes, se é necessário fazer a troca de peças ou trocas de conjuntos, né? Seria mais prático para facilitar paradas, né? Bom tempo. E com esse conjunto fora da máquina, numa oficina mecânica, você tem condições de preparar uma melhor qualidade. Ou seja, quando for colocar na máquina, vai ser mais rápido, você vai garantir esse ajuste, tá? Para permanecer uma frequência melhor quando o operador vai fazer toda a parametrização e garantir um desgaste melhor da lâmina, certo? Legal. E o que acontece muitas vezes, tá? É fazer a manutenção, uma parada normal de uma linha, e a cortadeira normalmente fica por último, né? Normalmente é isso. Aí quando vai o meu amigo da Hells colocar uma faca lá para fazer o corte, não consegue dar. Justo. Então isso está acontecendo frequente, tá? Geral. Isso aí, hoje nós temos vários conjuntos que ajudam esse tipo de ameniza, né? Desgaste da faca. Um exemplo é o roto reverso. Nós temos há pouco tempo algumas empresas estão trabalhando com o roto reverso, dando uma vida útil da faca espetacular, né? Aumentando no mínimo 20%, mas tem casos aí de 150% de vida útil de faca.
tá? Muito bom. Mas para isso, eu tenho que controlar também por turno, né? Eu sempre comento isso aí com o pessoal quando a gente vai dar treinamento e ou fazer uma manutenção ou fazer uma montagem de kit. Cada turno você tem que ter um controle, tá? Para ver o que desgastou. Por exemplo, num turno eu consigo um desgaste aí de 5 a 6 milímetros, é aceitável, né, da faca. Num turno desgastou 12. Por quê? Foi feito maculatura, mudaram a maculatura, mudaram o tipo de papel, tipo de cola, mudaram o tipo da cola, cola vencida, e transferência, e rabicho. Então, o operador está dando muito pulso manual. Então, todo esse processo você tem que acompanhar. Como você consegue? Você consegue, no final de cada turno, você medir a faca, né, e ter um controle muito rígido. Quem está conseguindo, quem faz esse controle, com certeza está tendo um espetáculo de corte. Hoje nós temos cortes, empresas, né, com produto celulósico que cortava em torno de 1,5 milhão, chega a cortar 4 milhões, 4 milhões e 200 em uma faca. Tá? E upgrades, né? Hoje nós temos upgrades de conjuntos com muita eficiência, né? De acordo com a necessidade de cada cliente das cortadeiras. Ou seja, cortadeira com conjunto com troca automática de lâmina, né? Desde conjunto troca automática, trimix, sem vácuo, e ele te dá uma estabilidade, reduz o consumo de energia bastante, porque outro sistema tem a bomba de vácuo, tá? Isso dá uma economia absurda, tá? Numa troca de formato, ele é todo automático, e você consegue amenizar o tempo de máquina parada, que é o mais importante para todos. Sim, com certeza. Okay? Legal, Francisco, bacana. Tem mais alguma coisa para pontuar? Isso aí? Não, cara, eu acho, a princípio, se você conseguir mantendo, tá, mantendo um treinamento em cima desse pessoal, ou seja, treinar a parte operacional, treinar a parte mecânica, tá? Tendo um pessoal qualificado para trabalhar, porque é uma máquina que recebe o produto finalizado. Ou seja, vai vir todo o processo de matéria-prima, ou seja, de maculatura, e cola, vai vir nessa máquina, vai finalizar o log. Sim. Então, para mim fazer o corte, se eu não tenho um controle ou uma pessoa que saiba que eu tenho esse produto, que vai utilizar isso, parametrização desse produto. Por exemplo, eu tenho um celulósico 30 metros, né? Uma maculatura, eu tenho as colas, tenho N fornecedores, mas eu tenho cola de boa qualidade na transferência, principalmente transferência e rabicho, né? E a hora que eu for cortar, eu vou sujar a faca, eu vou ter problema para sujar a faca, eu vou ter problema de impureza no cartão, ou seja, na maculatura, e a faca ela corta papel, corta aço, a pedra, a plástico, tá? E aí influencia também uma boa lubrificação, certo? Para limpar essa faca, para deixar em condições, tá? Para não ter, a hora do corte, não ter uma incidência ou uma resistência grande. Né? Então, legal, bacana. Uma das coisas interessantes que... treinamento.
que você pontuou também, Francisco, que com relação aos conjuntos, né, de peças, né? Muitas vezes as empresas, por conta de pensar em economia, acabam não mantendo um conjunto reserva, né? Só que o cara acaba não fazendo a conta que se ele tivesse um conjunto reserva preparado para fazer uma troca rápida e depois ele ia para a bancada ali para terminar de reformar o outro conjunto, acertar, ele ganharia tempo de máquina parada, né? Essa da conta também tem que ser levada em consideração, né? Eu vou só pegando esse gancho seu aí. Por exemplo, tendo a máquina em condições ideais, né? A gente chama condições básicas, né? Um teste que foi feito numa empresa, até eu tinha comentado contigo, com vocês, estava cortando 1,5 milhão, depois de uma manutenção, a gente foi lá, fez toda a manutenção, colocou os conjuntos, tal, porque estava muito ruim, trocou todo o avanço, a fiação, os pulsares, batimento de flanges, batimento de eixo de faca, né? Onde vai alojamento, uma boa lubrificação em cima dele. Nós conseguimos, com esse produto, retirar de 8,3 faca mensal para 3,2 faca mensal. Então, dá uma economia aí, vamos dizer assim, de 5 facas no mês. Mas, após esse treinamento aí, a mentalidade tem que mudar. É uma coisa contínua, tá? Foi feito um treinamento em um turno, foi repassado, multiplicado dentro, né? Treinei um especialista, ele foi repassando, a gente sempre está comunicando, Ronaldo, isso, aquilo outro. E o resultado foi espetacular. Outra, são 5 vezes a menos troca com risco, né, de se cortar, de acidente de trabalho. São 5 vezes menos de parada de máquina para fazer essa troca. Então, não é só o consumo da faca, é todo a parada de máquina acaba sendo um custo muito maior até, né? Justo. De produtividade que o cliente vai ter, né? Legal, Francisco, bacana. Alexandre, completando aí o que o Francisco falou, você como representante aí de uma fabricante de faca orbital, né? O que você consegue acrescentar nessa introdução para a gente aí? Francisco foi muito feliz quando ele falou em controle e treinamento. Isso, sem dúvida, é a chave do negócio, no meu ponto de vista, né? Legal. E uma característica da indústria tixo é a rotatividade de mão de obra, né? De pessoal. A gente percebe que os clientes, às vezes, não conseguem ter uma dificuldade grande de formar um time coeso, né? De conseguir treinar aquele time para aí sim ele começar a obter resultados, né? De implantação de controles e o treinamento para o pessoal. Então, eu penso assim que esses são 2 pontos fundamentais, né? Em cima do que o Francisco pontuou, eu olhando agora assim com um olhar de fabricante de facas, né? Facas orbitais, na questão do controle, a gente sempre recomenda para os nossos clientes que eles façam a verificação frequente do batimento lateral do cubo da máquina, onde nós vamos instalar ali o eixo onde se instala a faca, né? Porque é bastante comum a gente encontrar nos clientes os cubos muito maltratados, né? Com batidas, deformações, e isso, obviamente, vai influenciar no batimento, vai interferir no batimento lateral das facas, né? A faca, obviamente, quanto maior o batimento lateral da faca, maiores serão os problemas relacionados ao corte, né? Então, nós sempre recomendamos aos nossos clientes que eles incluam essa verificação de batimento lateral do cubo, né, nos planos de manutenções da máquina, a fim de garantir que esteja dentro das tolerâncias adequadas, né?
Nós também podemos, por exemplo, a título de informação, o cubo normalmente ali ele tem um diâmetro de 180 milímetros, né, aproximadamente. Então, para cada valor encontrado ali de batimento lateral no cubo, nos 180 milímetros, ele vai refletir pelo menos umas 5 vezes, até mais um pouco, na ponta da faca. Então, nós precisamos controlar, definitivamente, é necessário controlar o cubo da máquina, né? Nesse sentido. Nas cortadeiras um pouquinho mais antigas, né? Ainda o mecânico ou os operadores, eles precisavam ter um ajuste fino ali do ângulo de afiação da faca, o ângulo de corte, corda, que é a penetração do rebolo sobre a faca, né? Ângulo de saída e a própria pressão, né? A própria aproximação do rebolo, né? Sobre a faca para exercer a fiação. Então, isso nas cortadoras mais antigas, você tinha algumas variáveis para controlar, e quanto maior esse número quanto mais variáveis, mais, vamos dizer assim, especializado precisa ser a parte de operação, né, para fazer esses controles, né, esses ajustes finos. Eu acho que de uma forma muito acertada, a Fábio Perini, nas máquinas mais modernas, já de algum tempo para cá, deixou esses ajustes praticamente fixos, né? Ou seja, já vem de fábrica e o cliente hoje o que ele faz é controlar pressão e penetração de rebolo, que a gente chama de corda. Então, isso são coisas que a gente precisa controlar para que a gente possa ter, que influenciam diretamente na operação, né, e no resultado de corte das facas, né, e até no próprio rendimento, vida útil e entre outras coisas. No nosso caso, por exemplo, os nossos rebolos, nós temos a preocupação já de mandar na parte oposta, né, o abrasivo, nas costas dele, já vai com a marcaçãozinha da corda, justamente para facilitar na parte visual ali esse controle, né? Em relação ao controle do que o operador tem que ter, né, nessa penetração. Um outro ponto fundamental também, por exemplo, nós estamos falando de batimento lateral de cubo, batimento lateral de faca, batimento lateral de rebolo. Se nós tivermos um rebolo com deformação, com eixo com folga, rolamento, alguma coisa assim, a gente vai ter um aumento do batimento lateral e, obviamente, o rebolo não vai conseguir, de certa forma, exercer a fiação, ou realizar a fiação em sua plenitude, né? Da melhor maneira possível. Então, esse é outro ponto em termos de controle que a gente sempre recomenda para os nossos clientes, né? Uma outra dúvida também comum aos clientes é o seguinte: todo o rebolo de Borazon, né? São poucas as máquinas hoje ainda que usam aqueles rebolos mais antigos de óxido de alumínio, então vamos falar falando apenas do Borazon agora. Você tem tamanhos de grãos, né? Isso quer dizer, como se fosse uma lixa grão mais grosso, grão mais fino. Grão mais grosso, maior remoção de material durante a fiação. Grão mais fino, menor remoção de material, faz uma manutenção do fio de corte, né? Então, o cliente muitas vezes pergunta: qual é o grão correto que eu tenho que usar com a tua faca? E nós sempre dizemos ao cliente que o correto é definir o grão do rebolo de acordo com o produto que será processado. Então, percentual de cinza que o Francisco comentou, né? Lá no início da fala dele, abrasividade do próprio papel. Então, assim, a faca acaba tendo que cortar com todas essas variáveis, né? A gente tem, por exemplo, no cartão maculatura, é muito comum hoje a gente abrir um cartão maculatura e se deparar com vários fragmentos de alumínio, porque o pessoal acaba usando aquelas embalagens, né? Por exemplo, embalagens de leite, de suco, Tetra Pak, joga isso no meio, que é uma matéria-prima que eu acredito que tenha um valor significante lá na fabricação do cartão maculatura, mas eles não conseguem remover toda essa impureza. E aí a faca acaba tendo, vamos dizer assim, a gente acaba tendo alguns reflexos disso, né, negativos, obviamente, na operação, na fiação, no corte dos olhinhos, né? Então, é também necessário controlar o percentual de cinzas do tubete. 90%, no meu ponto de vista, 90% dos problemas relacionados a corte
estão relacionados a esse percentual de cinza do tubete, na contaminação do tubete. Tá? Deixa eu ver o que eu posso mais colocar aqui. Em relação à faca, o batimento lateral da faca também, ele é muito importante. Nós tomamos o cuidado na fabricação de ter várias etapas de controle de batimento lateral para que a nossa faca apresente o menor batimento. Isso eu posso dizer até com muito orgulho que a Helsa é uma das empresas que fornece facas com o menor batimento lateral no mercado mundial, e isso, obviamente, em situações mais exigentes, de cortadeiras 4 canais, folha dupla, isso tem um reflexo bastante positivo, né? E por fim, assim, para não me alongar muito, nós não podemos esquecer da parte de lubrificação da máquina, né? Porque é um item, no meu ponto de vista, essencial, né? Para o bom funcionamento, um bom desempenho da cortadeira em si, não só da faca, né? Por quê? Ao contrário do que muitos pensam, né? A faca, o lubrificante, ele não é um refrigerante, senão realmente ele lubrifica a faca, formando ali, vamos dizer assim, uma película protetora entre faca e papel, diminuindo, né, esse atrito, evitando o aquecimento e a consequente deformação, aumento do batimento lateral da faca proveniente desse aquecimento. O material se expande, a faca se dilata e você acaba tendo aí, né, em alguns casos em que a operação não consegue resolver, as facas chegam até sextavar, né? E aí realmente é um caso bem, vamos dizer assim, extremo, que você precisa substituir a faca por uma nova, mas antes de partir com ela, precisa sanar, vamos dizer assim, né, os problemas que você pode ter em todas essas variáveis que eu acabei de comentar agora, tá? Legal, Alexandre. E é bem isso mesmo, não é refrigerante, né? Na realidade, você não vai resfriar a faca. Não resfria. E depois que você deformou, acabou, né? Ela não volta mais. Acabou, não volta mais. Perdeu. Legal, bacana, é isso aí. Bom, Adair, aproveitando o gancho aí do Alexandre, qual que é a melhor característica de lubrificante para essa finalidade, né? Não é resfriar, né? É fazer essa película aí na faca. E muitos fabricantes de tixo, convertedores aí, em sua grande maioria os menores, vamos dizer, né? Tem muitos ainda que utilizam vaselina líquida, né? Para estar fazendo essa refrigeração, né? O que você pode comentar um pouquinho para a gente a respeito desses lubrificantes, Adair? Bem, eu estou tendo aqui hoje uma aula também, né? Eu estou tendo uma aula aqui que a prática, muitas vezes, a gente não tem acesso e não consegue, vamos dizer assim, ter todas essas informações que são muito importantes até para a gente avaliar qual o melhor produto, qual a melhor indicação para esses casos, né? Então, é assim, a vaselina líquida, né, é um óleo mineral branco e ela é a mais conhecida e a mais antiga utilizada, né? Ela tem boas características de oleosidade, ela é inodora e ela é quimicamente inerte. Então, é um produto que ainda se utiliza e ele tem um resultado, vamos dizer assim, satisfatório até então. Com o advento de importações de outras matérias-primas que começaram a chegar no Brasil, a gente hoje tem acesso a outros óleos, né, que são minerais também, né, além de óleos sintéticos também. A característica que eu entendo que é realmente mais importante é essa lubrificação, né, exatamente no ponto de atrito entre a faca e o papel, né, onde ela precisa, o lubrificante precisa formar uma película, né, para evitar exatamente esse atrito, né? Não vai reduzir, logicamente, não vai eliminar,
mas pode reduzir muito, né? Então, uma boa característica é o lubrificante, para a gente não entrar em muitas características de lubrificantes, que eu acho que são propriedades, às vezes, que avançam muito na questão do produto em si. A principal, no meu modo de entender, também é essa. É a boa lubricidade, a boa redução de atrito e antidesgaste nesses pontos de atrito, né? Ao momento que a faca está cortando ali, né? Então, assim, essa seria um item, né? Então, ele tem outras propriedades também, que eu acho que são importantes, né? Evitar o acúmulo de resíduos na máquina, né? Eventualmente, onde houver questões de inflamabilidade, também é um item que pode ser observado. Existem hoje produtos também que atendem a essa questão de inflamabilidade. Na verdade, assim, os óleos, de um modo geral, eles conseguem atender essa questão, né? Tem outra questão que eu acho que é importante, a viscosidade, né? Porque a viscosidade ela está ligada diretamente a vamos dizer assim, a uma retirada do material acumulado, eventualmente. Ele provavelmente, às vezes, ele consegue, com essa rotação, se ele tem uma boa penetração, ele consegue remover esses resíduos eventualmente e fornecer também uma refrigeração, que eu acho que é uma característica também importante, porque a partir do momento que ele reduz o atrito, ele reduz o desgaste e também oferece uma redução na temperatura, né? Mas é assim, esse é a minha visão, né? Lógico que é importante o que nós estamos fazendo aqui hoje, e como o Francisco falou lá na frente, o Alexandre também reforçou a questão como é que eu vou dizer, dessa integração, né? Do fornecedor, do fabricante da máquina, do equipamento ou do produto, esse acesso, às vezes, junto ao operador, junto aos responsáveis pela área, e transmitir e chegar bem mais perto, entender exatamente quais são as dificuldades, as necessidades, para que a gente possa evoluir também com outras ideias e criações de outros produtos, com outras características também. Isto que nós estamos fazendo hoje já é uma coisa importante, mas é muito importante quando a gente chega próximo do equipamento, chega próximo da máquina e consegue obter informações, né, do desempenho do produto, o que poderia melhorar, o que precisa melhorar, qual seria a melhor, o que vocês entendem que seria melhor para a máquina, para o equipamento, enfim. Isto seria o melhor dos mundos, vamos falar assim, né? Para a gente que fabrica, que formula, que desenvolve produtos, sempre pensando lá na frente, o que eu posso fazer para melhorar, né? Quando você tem uma informação, que essa informação ela é baseada em fatos, em constatações, ela te ajuda a melhorar. Isso a gente percebe e sente muito. Às vezes a gente não tem o acesso, às vezes a gente não consegue, né? Essa proximidade, né? Mas por isso que volto a falar, isso que nós estamos fazendo aqui hoje é um exercício muito bom. Para mim está sendo maravilhoso, né? Então, falando de produto, basicamente é isso, é redução de atrito e desgaste e, consequentemente, melhoria do desempenho da faca, durabilidade, etc, etc. Mas a gente também trabalha sempre olhando lá no futuro para novas descobertas, novos produtos, novas químicas, né? Sempre com a intenção de melhorar cada vez mais. Né? Legal. Todos nós estamos envolvidos, né? Francisco na fabricação da máquina, o Alexandre na faca, né? Eu no lubrificante, e agora entra o Wagner na sequência, que vai falar sobre a aplicação, né? Que também essa aplicação é fundamental. A gente vê muitas vezes que isso às vezes ela
né, também não tem um olhar, né? É desprezado, O spray ele forma, vamos dizer assim, ele ajuda o lubrificante a chegar lá, né? E ele também ajuda a dissipar um pouco essa temperatura, enfim, melhorar essa limpeza, vamos dizer assim, né? Então é importante também, o Wagner deve ter, com certeza, muita coisa para falar para a gente, mas vejo também como um item muito importante para o todo o conjunto, né, Felipe? Legal, Daí. Era isso aí. E você falando da parte inflamável, né? Eu me recordo, a gente tinha muitos incêndios em cortadeiras, né? A gente tinha algumas máquinas que tinham um extintor de incêndio que o cara colocava atrás ali, porque sabia que ia pegar fogo em algum momento, né? Exatamente. E foi desenvolvido depois lubrificantes que não são inflamáveis, né? Hoje em dia, acho que todos que utilizam não são inflamáveis ou ainda são. Não, eles são, tem alguns que são, só que o ponto de fulgor é mais elevado. Então, você tem ponto de fulgor que ele segura um pouco mais aquela temperatura, né? Legal. Então, mas existem ainda alguns... são combustíveis, não inflamáveis, né? Tá. Que o inflamável ele parte de 67 graus para frente, entendeu? Tá. E o combustível não. Então, mas de qualquer forma, é sempre uma vamos dizer assim, uma atenção para essa situação. Não sei hoje as máquinas, se elas, por conta de toda desse aprimoramento, vamos dizer assim, elas hoje conseguem evitar isso também, né? Pela própria spray, que retira essa temperatura ali no momento, a faca mais adequada, enfim, né? Rotações eu acho que não diminuíram, né? Rotações eu acho que, muito pelo contrário, acho que deve ter aumentado as rotações, eu imagino, né? Mas é isso aí, basicamente é isso. Existem sim, agora depende tem produtos não inflamáveis e tem produtos que são combustíveis. Legal. Tá? Bacana. Obrigadão, Daí. Era isso aí por enquanto. Maravilha. Ô Wagner, vamos falar um pouquinho de sistema de lubrificação, né? A gente sabe que o sistema de lubrificação, muitas vezes, aí, ele é dispensado pelos convertedores, né? A gente vê muita conversão aí que o cara desativa o sistema e para você botar na cabeça dele que ele tem que usar isso aí é complicado. Ele vai falar, não, mas isso aí tinha um gotejamento aqui embaixo da máquina, ficava um rio. O leque não ia legal, entupia. Em vez de pulverizar, ele gotejava, né? Ele gotejava. Então, para você colocar na cabeça ali do convertedor ali, para o cara utilizar, muitas vezes é complicado, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente aí como é que a gente pode usar esse sistema de uma melhor forma para a gente ter um melhor rendimento aí, né, na lubrificação e, consequentemente, na cortadeira. É isso mesmo, Felipe, acontece isso, quer dizer, às vezes você tem a ausência, né, da lubrificação, ou até mesmo, às vezes, soluções caseiras, né? O cara põe aquele que normalmente são bicos hidráulicos, né? Bico que é só o óleo sendo pulverizado ali de forma muito deficiente, né? Quer dizer, numa vazão muitas vezes excessiva, né? Tendo problemas de gotejamento, ou até mesmo entupimento, porque para você não ter justamente a questão de muito óleo aplicado, a pessoa tem aqueles orifícios muito pequenos e que isso também vai gerando esses problemas de entupimento. Quer dizer, no geral, você acaba tendo muito problema de baixa eficiência nessa aplicação, né? Uhum. E é aí que nós entramos, quer dizer, a Spray tem diversas soluções aí que podem ser utilizadas nesse processo, desde soluções mais simples, né, como soluções mais completas, vamos dizer assim, não mais complexas assim, mas completas, né, como por exemplo, substituindo essa visão de uma aplicação de um bico hidráulico, como eu disse, que é só um líquido pressurizado, e com isso você precisa ter orifícios pequenos, tal. Você tem os bicos atomizadores, quer dizer, são bicos que além de você ter o líquido pressurizado, você tem o ar como um artifício de quebrar em gotas, né? Quebrar esse óleo em gotas. Com isso você tem uma névoa na pulverização. Essa névoa você tem uma melhor dispersão ali na região da aplicação, ocasionando justamente essa diminuição
que foi já dito pelos participantes, aí essa diminuição no atrito, né, gerado ali. Então, quer dizer, você tendo uma melhor aplicação, você tem esse benefício de ter essa diminuição no atrito, você tem uma melhor distribuição, isso vai gerar um resfriamento, né, de uma certa forma, como consequência que vai ajudar muito a aplicação, quer dizer, gotas extremamente pequenas vão ajudar nessa troca de calor que está ocorrendo ali, né? Então, o lubrificante, como já foi dito, é muito importante, mas essa forma da aplicação também é muito importante. Você adequar um bico de forma correta no que se refere à vazão, dimensões de aplicação nesse jato, né? Vai trazer esse benefício, quer dizer, e aí você pode ter, como eu disse, soluções mais complexas, né? Bicos mais completos, vamos dizer assim, ou bicos mais simples, quer dizer, que onde você já sai pelo menos do conceito de hidráulico, já vai para um conceito de atomização, porém ainda um biquinho relativamente simples, né? Isso também é bastante utilizado. Porém, você pode ter alguns problemas com isso, quando alguns casos que você tem uma necessidade de ter uma intermitência na aplicação, nós já temos soluções que saem da situação de bico e vai para a situação que a gente chama de pistola, quer dizer, ela já tem uma agulha ali que permite você fazer essa intermitência da aplicação para não aplicar de forma contínua e você não tem o gotejamento. Então, quer dizer, você já não, como foi dito pelo Alexandre, né? Você não tem aquela poça de água pelo Felipe, aquela poça de óleo embaixo da máquina por excesso, né? Então, você consegue fazer essa intermitência com um fechamento muito preciso, né? Através da agulha, né? E aí a gente vai subindo, quer dizer, existe a situação só do biquinho mais simples, você tem a situação da pistola, que você tem o ganho aí da agulha, e inclusive agulhas que, além de fazer o fechamento, elas promovem essa pistola, elas promovem também a limpeza. Então, quer dizer, no momento que ela faz a ciclagem, você tem parte da agulha dedicada a entrar no orifício do spray, fazendo uma possível desobstrução, por exemplo, entendeu? Então, são recursos que você vai avançando e vai trazendo benefícios aí para a aplicação. Com essa aplicação, você acaba evitando o gotejamento e o entupimento ao mesmo tempo. E o entupimento, exatamente. São soluções em termos de pistola, como eu disse, que vai ganhando artifícios, né, que vai trazendo benefícios para a aplicação, né? Ao ponto até de nós deixarmos de ainda ter um estágio superior a esse da pistola que eu estou comentando, onde eu posso ter um determinado equipamento, que a gente chama que é um sistema modular, né, conhecido aqui na empresa como 1550, onde você faz não só, ele já seria a soluçãozinha completa, quer dizer, ele tem a opção de trabalhar com um tanque pressurizado, onde será armazenado o óleo, ou até mesmo numa versão onde eu posso pegar a bombona do óleo, por exemplo, e dentro desse meu equipamento já teria uma bombinha que estaria recebendo, né, o óleo direto da bombona, você dispensando, de repente, ter um tanque pressurizado, um vaso de pressão. Então, tem soluções bem completas para isso, né? E esse equipamento, além da questão da captação aí do óleo, tendo essas opções, você tem ainda também a intermitência pode ser controlada. Ele tem um CLP, um controlador, vamos dizer, nesse equipamento, que vai fazer toda essa, quer dizer, com um sinal que possa ser liberado da máquina, você tem o início da aplicação, você tem toda uma série de sofisticação, vamos dizer, no controle dessa pulverização, que vai resultar numa aplicação muito sem perdas aí, né, para a questão de limpeza do local, ou até mesmo você ter uma boa condição de aplicação no que se refere a consumo de óleo, né, você não tem desperdícios de óleo, né, adequação até na quantidade de pulverização através de regulagens que esse equipamento permite, né, do operador, você consegue fazer isso em diferentes condições, velocidades diferentes e trazendo todos os benefícios que já foi dito aí, você ter um óleo correto, ter uma aplicação também, como nós dissemos, é muito importante, né? E à medida que você vai agregando essas soluções, você vai tendo esse refinamento na forma de aplicação, né? Então, a gente está aí disponível, né, para
visitas técnicas nas empresas de uma forma geral, para justamente fazer esse balanceamento, essa melhor aplicação, vamos dizer assim, que com certeza tem N fatores que devem ser considerados para fazer uma aplicação legal, né? Legal. Maravilha, Wagner. Muito obrigado. Obrigado pelas explicações aí. Bom, Francisco, voltando contigo aí. Na sua opinião, Francisco, quais são as principais falhas cometidas aí na gestão do processo de corte aí nas empresas? O corte que envolve um excessivo desgaste de lâmina, para mim, seria, as causas seriam um equipamento mal ajustado, ou seja, não tem aquilo que a gente suavemente comentou anteriormente, aí, não tem um produto determinado, ou seja, eu tenho um produto de celulose, tá? Estou cortando, trabalhando sei lá, 2, 3 dias. Vai entrar um produto com reciclado, okay? Onde eu vou ter várias areia, vou ter um monte de fatores, né? Nem estou comentando de cola e maculatura, só o papel. E a mesma parametrização se utiliza para todo tipo de produto. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um baixo rendimento da faca, tá? Por exemplo, eu estou cortando a 40 rolinhos, né, 60 rolinhos, vou ter que baixar isso aí para 20, 15 rolinhos para poder manter esse corte. Um exemplo. E com isso eu também vou desgastar os rebolos, né? Vai ter um consumo alto de rebolo e faca. E para poder manter o corte ideal desses rolinhos. Com isso, se eu consigo fazer uma parametrização, um acompanhamento, e na IHM, porque na própria IHM você tem produto 1, 2, 3, ou gravar por nome, e baixa esse produto, certo? Baixando esse produto, a cortadeira vai já estar parametrizada para aquele determinado tipo de produto, certo? Vai aumentar sensivelmente o corte, né, naquele determinado produto. Outra é uma utilização, muitas vezes também, por exemplo, quando troca uma faca, estou trabalhando com a faca autocromo, um exemplo. Acabou a autocromo, vamos usar uma cromo vanadium. Joga lá. Bota aí, vamos fácil, né? Então, e aí querem utilizar ter a mesma performance uma autocromo. Então, se torna difícil, isso acontece em maioria, ou eu estou trabalhando, um exemplo, com a Helst, ou com uma faca Perini, ou, sei lá, Enes, né? Estou trabalhando ali, tenho toda a parametrização e vou trabalhar. Eu tenho um estoque, eu tenho umas 4 facas, não sei, de marca Diabo lá, vamos dizer assim, né? Alguma coisa parecida. Põe na máquina e quer que dê a mesma performance. Isso não é o que acontece na maioria das empresas para dar essas falhas cometidas, né? E outra também peças, tá? Peças caseiras, que a gente chama, né? As peças caseiras já aconteceu não em um, dois, vários locais. A gente ir lá, fazer uma manutenção, tal, na máquina em si. Antes, e eles chamaram e disseram assim, Ronaldo, aqui está tudo legal, mas a cortadeira não vai, por causa disso. Aí vai ver, passo de rosca errada, folga,
absurda, fusos, como o Alexandre comentou mesmo, rebolo com eixo batendo, um absurdo, eixo da faca, né, que a gente chama lá, você chama de curva, né? O eixo da faca ali com batimento que deve ter, no máximo, um absurdo, 3 centésimos, dando aí 8, 9 centésimos, a faca está fazendo a curva de Santos, né? Então, é impossível fazer esse tipo de corte, tá? Então, para ter um desempenho de terceira idade nessa máquina, que ela queira ou não queira, é uma máquina sensível, tá? Muito sensível, porque recebe tudo que você coloca no seu produto e ela vai finalizar o corte. Então, toda essa alteração que eu tenho para qualquer tipo de produto, eu tenho que ter uma parametrização e um ajuste diferenciado para cada produto, certo? A não ser que o mesmo produto vai aumentar de diâmetro, né? Diâmetro médio, 60 metros, também já começa alguns parâmetros trocados por dureza, né, do produto. Mas, em si, a baixa qualidade de peça influencia bastante também. E a gente tem tido muitos problemas aí fora. Legal. Maravilha, Francisco. Muito obrigado. Alexandre, e como é que você enxerga isso aí, cara? Qual que você acha que é a principal falha na utilização dos discos orbitais, aí, das facas orbitais? Eu não diria nem na utilização, na operação em si, né? Operação. Uma das que quase ninguém olha, que quase ninguém vê e observa, talvez pela falta de treinamento, que foi o que nós pontuamos aqui, né? É a questão, por exemplo, do rebolo. Nós fabricamos uma faca, né, com um aço com as suas características, né? Por exemplo, o Francisco falou da Autocromo, que é uma faca feita de AISID2. Você tem um tratamento térmico, você tem toda a parte de fabricação, controle de batimento lateral, polimento, afiação, e entrega um produto para o cliente, vamos dizer assim, de uma excelente condição. O cliente põe na máquina, obviamente, se ele tomou todos aqueles cuidados que nós já pontuamos, né? Ele, com a máquina em condições, ele pode ter uma boa performance. Mas o que acontece? O cliente, ele muitas vezes, ele enxerga, por exemplo, no caso o rebolo, né, que eu citei, como um item a mais, um custo a mais que ele vai ter. E aí o que ele pega e que ele faz? Ele compra o rebolo mais baratinho que ele pode comprar no mercado, porque ele quer reduzir aquela conta de compra dele e coloca para afiar. Então, simplesmente, ele jogou fora com isso todo aquele trabalho envolvido por trás da fabricação da faca para que a gente pudesse entregar a melhor faca possível para o cliente, né? E aí ele usa um rebolo de qualidade ruim, com um grão errado, né? Definido de forma errada, uma dureza, né? O rebolo também tem que ter um controle de dureza, porque as características do rebolo, ele precisa se ajustar às características da faca, para ver um bom entrosamento ali e uma boa performance na fiação, né? Então, a gente vê que muitas vezes o cliente, ele talvez, obviamente, por falta de informação, por falta de treinamento ou qualquer coisa do tipo, ele acaba tentando reduzir o custo dele, mas ele não está enxergando que ele está gastando mais facas, ele está aumentando o consumo, está tendo um consumo exagerado da faca por conta do rebolo. Ainda na linha do rebolo, diante de tudo que eu acabei de comentar, é a questão também que a gente alerta para o cliente, é a questão da limpeza. Então, um rebolo, ele tem os seus grãos ligados por um aglomerante e ele tem a sua porosidade, certo? Tudo aquilo que já foi dito aqui no nosso bate-papo sobre a cola do tubete, a cola da transferência, do rabicho, etc. Isso pode, em algum momento, devido a alguns fatores, contaminar a faca.
e o rebolo automaticamente, quando ele afia a faca, ele absorve essa contaminação para a camada dele, fazendo o quê? O entupimento, o empastamento dessa camada. E ele perde, obviamente, o seu poder de renovação de fio de corte, de remoção de material. E aí o que acontece? É uma sucessão é um círculo vicioso, vamos dizer assim, né? Então o rebolo está sujo, começa a gerar qualidade de corte insatisfatória, ou seja, refugo. Ele vai lá e começa a botar fiação contínua ou impulsos, né? Vários impulsos. E aí pode ser que ele tenha uma melhora, né? Porque você afiou mais a faca, você tem uma melhora. Daqui a alguns minutos aquilo volta de novo, ele vai repetindo esse ciclo. Muitas vezes ele vai lá e aperta mais o rebolo sobre a faca, aumenta o avanço do rebolo sobre a faca, e a gente mais ou menos já delineou o que pode acontecer, né? O aquecimento da faca pode levar a deformações, né? E até mesmo o sextavamento da faca. Então, é uma sequência, vamos dizer assim, né? De erros que vai se cometendo, às vezes, na operação, em que você acaba prejudicando muito a operação, a produtividade, a disponibilidade da cortadeira para estar trabalhando e produzindo produtos de excelente qualidade. Né? E muitas vezes, né, Alexandre, que nem o rebolo empastado, é só o cara ir lá e fazer uma limpeza. Tem um bastãozinho dressador. A gente, nos nossos treinamentos, a gente orienta os clientes, né, para que com um bastãozinho dressador, que acompanha os nossos rebolos, ele possa fazer essa limpeza e essa remoção dessas impurezas da camada do rebolo, tornando o rebolo de novo capaz de exercer uma fiação de qualidade. Legal, bacana. E a troca do rebolo, Alexandre? Você compra um par de rebolo. Certo. E tem muitas empresas que o cara acaba trocando um e deixando o outro. O cara não quer trocar o par de rebolo. Não, esse aqui só ele troca só um, né? Só troca e às vezes ele põe marca diferente, né? Aí acabou também. Por cima ainda ele às vezes põe uma marca diferente. Isso é um grande problema, obviamente. Nós temos que ter uma atenção especial, por quê? Às vezes eu acabo, nos treinamentos que a gente dá para os nossos clientes, né, na parte de operação das nossas facas, nós sempre salientamos todos esses pontos que nós já abordamos, né? E damos também muita importância para o rebolo, da correta especificação do rebolo, e aquilo que você falou, o cliente não pode trocar apenas um ou trocar, né? Colocar de marcas diferentes. Mas o que acontece muitas vezes também, que eu, ao longo desses 20 anos, aí já me deparei muitas vezes, é o quê? Às vezes a gente pergunta para o cliente se a fiação está ok, e ele fala, escuta, olha só, está afiando, só que às vezes está entrando um rebolo só e o outro está travado ali por causa de uma sujeira ou qualquer coisa assim. Então, a gente precisa, de certa forma, monitorar, né, treinar o pessoal e monitorar mais de perto essas variáveis aí, para que a gente possa ter um reflexo positivo na operação da cortadeira como um todo, né? Maravilha. Bom, eu achei fantástico, pessoal, nosso bate-papo. Eu achei que a gente conseguiu agregar um valor de conteúdo muito bacana. Eu acho que uma das mensagens aí que sai desse painel, que eu pude ver aí todo mundo falando, é treinamento, né? Eu acho que treinar o time operacional, eu acho que é primordial, né? As empresas, acho que cada vez mais têm que investir em treinamento, né? As empresas, os fornecedores, todo mundo acaba tendo sua equipe de treinamento, né? Então, acho que os fabricantes poderiam utilizar mais isso, receber um treinamento da Helston, receber um treinamento da Faperini, né? A própria Spray, acredito que tem algum tipo de treinamento, receber orientações da Lubmaster com relação ao melhor lubrificante para utilizar naquela aplicação. Então, eu acho que o treinamento, né? O conteúdo e esse treinamento que eu acho que é muito importante, né? Sem dúvida. Legal. Pessoal, gostariam de fazer pontuar mais alguma coisa? Da minha parte, eu acrescentaria, já falei bastante, acho que eu falei talvez mais que todo mundo aí, né? Me perdoem, mas da nossa parte, da Helston, fica a mensagem de que nós estamos à disposição, né?
nós fazemos esses treinamentos, né, em company, né? Nós vamos até o cliente, muitas vezes a gente chega a ter um treinamento de 2 a 3 horas ali, dependendo do grau de conhecimento que a equipe tem, né? Então, a gente faz esse treinamento tanto numa sala de aula, por exemplo, né? Com projeções, com exemplos, com tudo, falando de ajustes, mas a gente também complementa isso muitas vezes no pé da máquina, na prática em si. Então, o cliente que se sentir a necessidade de poder preparar melhor o seu time, essa operação, nós estamos à disposição sempre. Maravilha. Alguém mais finalizar aí? Eu gostaria, Felipe. Opa. Pode falar, Alder. Entramos juntos. Depois de tudo isso, a gente tem a certeza de que não adianta a gente ter um bom produto, um excelente controle de qualidade, sem que a utilização seja adequada, vamos dizer assim, né? E a gente sabe que nem sempre o olhar de uma supervisão, ele consegue olhar para tudo, consegue enxergar todas as necessidades, né? Então, a gente, como fornecedor, eu me sinto assim, nós temos o compromisso, a obrigação de ter um bom produto, mas muito mais do que isso, é ter a certeza de que a utilização esteja adequada, né? Para que não deprecie o produto, né? Porque você investe, às vezes, uma série de pesquisas e desenvolvimentos para criar um produto excelente e depois percebe que depois de algum tempo, isso lá na frente, não tem o complemento necessário na utilização para que esse resultado, esse benefício de um bom produto seja realmente aproveitado, né? E é exatamente assim que eu me sinto. E eu, nesse momento, me coloco à disposição também, daqueles que precisarem da nossa ajuda ou nossa orientação em questão de lubrificação, né? Como sempre estamos trabalhando não só naqueles produtos, mas também em desenvolvimentos, como eu já falei, né? Então, às vezes, a gente pode obter informações que nos auxiliem na indicação ou no desenvolvimento de um melhor produto, né? A limpeza, como foi dito também, às vezes pode ser que seja uma característica também, não só a antiaderência, mas a limpeza, vamos dizer assim, na aplicação, a faca, se evitar um acúmulo, se o lubrificante conseguir eventualmente ter um efeito de limpeza, vamos dizer, pode também auxiliar. Aqui estamos falando e me surgiu esse pensamento, essa ideia. Então, de qualquer forma, eu agradeço, não sei se você está encerrando ou não, mas eu me coloco à disposição, a Lubimaster está à disposição, sempre procurando fazer o melhor produto e a melhor assistência, vamos dizer assim. Maravilha. Tá bom? Maravilha. Obrigado, Daí. Vamos lá, Wagner. Você tinha... Não, na verdade, eu ia fazer um complemento. Acho que, como você mesmo colocou, quer dizer, acho que fica de tudo isso a questão do treinamento. Acho que os fabricantes, né, vamos dizer assim, os consumidores dos nossos produtos, como o Alexandre disse, tem que usar mais essas experiências como através dos treinamentos, né? Eu acho que todas as empresas aqui, como já foi colocado, disponibilizam essa possibilidade, né? Então, eu acho que desse bate-papo que nós tivemos hoje, realmente, eu acho que o legado é essa questão aí do treinamento mesmo, quer dizer, você ter operadores bem treinados, aí eu acho que é fundamental, bem qualificados, né? Vai somado às características de cada um dos produtos que nós falamos hoje aqui, eu acho que é importante, né? Quer dizer, legal. Saber utilizar de forma correta, né? Perfeito, maravilha. Então, que eu complementaria só. Maravilha, muito obrigado. Francisco, mensagem final aí. Então, nós da Fabperini, a gente tem uma gama de tipo de treinamento,
online, treinamento presencial, treinamento em campo, treinamento de toda a linha, específico, por exemplo, parâmetro de cortadeira, parâmetro de rebobinadeira, como sacar um nipo. Então, a gente tem uma gama gigante de treinamento, né? Uhum. Já há anos que a gente está no mercado com isso. E o que acontece, muitas vezes, o cliente tem o treinamento como despesa, não como investimento. Esse é um dos grandes problemas aí. A mentalidade, né? Mentalidade, mudar, né? Muitos já mudaram, graças a Deus. Tem empresas que, com nós, a gente fez um treinamento geral, temos treinamento para todas as linhas, paramos todos os operadores, todos os mecânicos, elétricos, e a empresa só aumentou 30% de produtividade. Não muito, né? Mas teve uma gama de... É um espetáculo. E aí existe várias necessidades. Nós temos como apoio aqui em pós-venda, venda, assistência técnica, como sempre, né? Até mesmo a fornecedores nossos também, quando vocês precisarem, a gente está inteira à disposição. Né? Legal. Em qualquer área que vocês necessitarem. Tá? Estamos de braços abertos aqui para vocês. Maravilha. Maravilha. Pessoal, eu queria encerrar o nosso painel Ticho Online de hoje. Queria agradecer pela participação de cada um de vocês. Muito obrigado pela experiência de vocês, pelo tempo de vocês aí para estar compartilhando com a gente. E queria agradecer também a você que está nos assistindo aí. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo painel Ticho Online.